Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo aqui pela TV Assembleia a sessão ordinária desta quarta-feira. Na pauta de votação, destaque para um projeto de lei de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini que trata da devolução da taxa de matrícula em faculdades no caso da desistência do aluno. Este é o quarto item da nossa pauta de votação de hoje. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão ordinária de quarta-feira. Há quórum para a abertura dos trabalhos e eu convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. Amém. Amém. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior, mas eu declaro ela aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia e passo para a primeira parte do expediente. Requerimento de informação 103/2020, deputado Enivaldo dos Anjos, oficie-se. Segunda parte do expediente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Dari? Senhor presidente, eu gostaria de consultar Vossa Excelência, a mesa, para o plenário, para que nós possamos reverter a pauta e garantir a paz das comunicações. Eu vou consultar o plenário logo após o expediente. Item 1 da segunda parte, indicação dos 2007, deputado Torino. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão aprovados. Do item 2, 3, 4, até o 5 e o 5A, como aditivo, todas as indicações dos senhores e senhoras deputados estaduais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado todas as indicações dos deputados e deputadas estaduais. Deputado Luciano Machado. Gostaria de falar isso. Presidente, nossos colegas, deputados e deputadas, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, eu quero justificar o voto da indicação número 2010 de 2020, para que o governo do Estado instale toda a telefonia móvel na comunidade São Felipe, em Guaçuí. Eu tenho falado, e é uma percepção de todos nós, que esse ano, que foi um ano tão difícil, está sendo ainda um ano tão difícil, nós teríamos aproveitado mais, nós teríamos tido um impacto menos negativo se tivéssemos telefonia móvel em todo o território rural capixaba. Então, essa região de São Felipe, que compreende Santo Antônio e São José, que liga Guaçuí, Dores do Rio Preto e a Divino São Lourenço, ali é uma região que não dá área de celular. Então, os alunos ali, os estudantes ali ficaram muito prejudicados. Fora que a telefonia móvel, ela hoje é um instrumento, ela passou a ser um mecanismo de trabalho também que te viabiliza uma agilidade na área de saúde, no contato. A comunicação hoje passou a ser prioridade na vida das pessoas, né? A comunicação através da tecnologia, né? Sempre foi prioridade, mas hoje através da tecnologia. Então, o governo do Estado, nesse mandato, nesse ano que ele anunciaria novas torres, também foi um ano prejudicado com a pandemia, mas a gente sabe que o governo está tendo a dura missão de negociar uma condição de ampliar o sistema de telefonia móvel de comunicação no setor rural do Espírito Santo. Então, eu acredito que, no início das atividades, essa região ali é uma das que precisam ser priorizadas, pela demanda que por ter mais de 500 famílias que vivem no meio rural e que vão precisar muito dessa estrutura, dessa tecnologia. Então, quando o governo começar com a aplicação de novas torres nesse mandato, a gente espera que ali realmente seja uma prioridade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Torino Marques, logo em seguida, o deputado Marcelo Santos. 9h03. Muito bom dia a todos os telespectadores que nos assistem nesse exato momento na TV Alice. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui na nossa sessão plenária. Bom dia a todos e todas, caros colegas parlamentares. Como meus colegas puderam verificar no expediente de hoje, que o presidente Eric Musso leu há pouco, eu fiz três indicações ao governo do Estado voltadas à segurança pública.
mais especificamente quanto à segurança dos agropecuaristas dos municípios de Iconha, Rio Novo do Sul e também da região de Piúma. Eu andei recebendo reclamações de criadores de gados reclamando de furto de gado nas regiões do Vale do Orobó, São João de Ibitiba e também Itinga. Tem uma quadrilha, pessoal, especializada agindo fortemente na região e o índice está aumentando dia a dia. Os agropecuaristas procuraram a Polícia Civil e fazem as denúncias, porém, percebem que mesmo com toda a boa vontade dos queridos agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar, falta sim material, viaturas e contingente para investigar e fazer o patrulhamento nas comunidades rurais. Temos aqui nesta casa os meus amigos, queridos amigos de longa data, delegado Danilo Baiense, delegado Pasolini, que sabem muito bem o belo trabalho que a Polícia Civil exerce em nosso estado. Sabem mais do que qualquer um e com material precário e poucos agentes, ainda assim, se viram como podem para investigar e levar para a cadeia diversos organismos criminosos que atuam no nosso estado, o Espírito Santo. O meu amigo capitão Assunção também sempre levantou aqui na tribuna as dificuldades da Polícia Militar para fazer as rondas e policiamento ostensivo com um quadro reduzido e poucas viaturas destacadas, especialmente para o interior do estado do Espírito Santo. Aproveito também aqui, queridos telespectadores e parlamentares, para pedir o apoio da Comissão de Segurança, meu querido amigo Danilo Baiense, fazendo coro aos pedidos da população rural, cobrando do povo maior policiamento e ronda com viaturas naquelas comunidades e que a chefatura de polícia possa sim desempenhar um bom trabalho investigativo e dar cabo a esta quadrilha de ladrões de gado. Estou realmente revoltado com estes fatos porque tenho visto durante meu mandato as dificuldades imensas que os agropecuaristas passam no seu dia a dia. Me coloco aqui no lugar deles como cidadão que paga seus impostos. Se nós aqui da Grande Vitória temos a violência quase como um cotidiano e que não era para ser assim, com certeza, o povo no interior do estado acostumado com isso não está mesmo acostumado com isso de forma alguma. Estão vendo a rotina de vida pacata de morar na roça virar um suplício, pelo amor de Deus. Sua fonte de renda, seu gado criado custosamente durante meses para tentar sustentar a família, está sumindo, sendo roubado no pasto e transportado pelas nossas estradas. Só para concluir, senhor presidente, por isso peço aqui o apoio não só do governo do estado do Espírito Santo, como também dos colegas aqui desta Casa de Leis, da Assembleia Legislativa, da Comissão de Segurança, meu amigo Danilo Baiense, e especialmente dos policiais civis e militares do nosso querido e amado Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marcelo Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar todos os autores das indicações que ora aprovamos por unanimidade no plenário. Cumprimentar os deputados que se manifestaram. É importante fazer o registro, até porque somos porta-vozes da sociedade. Eu acredito muito que esse é o papel que o parlamentar tem que desempenhar. Buscar na sociedade os problemas que ela enfrenta no dia a dia, trazer aqui para o plenário e encaminhá-la para o executivo, onde nós teremos as possíveis soluções. As polícias civis e militares a Polícia Civil e Militar estão de parabéns, até porque, sob o comando do nosso secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Ramalho, tem colocado muito vagabundo e bandido na cadeia. A defasagem existe, é verdade, o deputado Torino tem plena razão. O governo do Estado agora já anunciou a ampliação do quadro, tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia. Isso vai se tornar uma realidade. Mas, infelizmente, a gente enfrenta violência. Mas o Espírito Santo, recentemente publicado, inclusive na mídia nacional, teve queda de assalto, roubo, fruto do enfrentamento que as polícias da PM, mas sob a batuta do secretário de Segurança, do Coronel Ramalho, volta a dizer, um grande trabalho que vem fazendo, colocando muito vagabundo, bandido, assaltante, maconheiro na cadeia, pedófilo. Perdemos o áudio do deputado Marcelo. Pelo áudio, presidente. Um minutinho.
Deixa eu só ver se vai voltar. Perdemos o áudio do deputado Marcelo Santos. Então, com a palavra, o deputado delegado Danilo Baense. Presidente, eu gostaria somente de parabenizar o nosso colega deputado Torino Marques pelas indicações que fez. É uma preocupação muito grande aí da Comissão de Segurança e também desde o primeiro dia do nosso mandato nós temos trabalhado intensamente para a melhoria do efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e também da Polícia Militar. Mas, posteriormente, na fase dos oradores, nós faremos ainda menção a essa matéria. Então, eu também gostaria de justificar voto. Deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente, eu ouvi o discurso do Torino Marques. Muito bom o discurso do Torino Marques. Eu tenho andado aqui pelo interior, não há fiscalização nem policiamento, principalmente com o homem do campo. Ainda ontem eu estive em Soturno. O policiamento não existe. E nós sabemos que os nossos policiais representam quem de melhor no país. Mas está faltando gente, está faltando carro, está faltando, vamos dizer assim, governo para combater o roubo de gado, os assaltos, principalmente ao homem do interior. A gente vê na televisão verdadeiros espetáculos, muito bem dramatizados, entendeu? Com a televisão presente, sobre o combate ao tráfico na Grande Vitória, grandes policiamentos, policiais ali que estão dando a sua vida, mas no interior o pessoal pergunta, será que o Espírito Santo é apenas Vitória? É apenas a Grande Vitória? Senhor secretário de Segurança, vai para o interior. Vai para o interior para o senhor ver o que está acontecendo. E o discurso do Torino Marques deve calar profundamente no coração de todos nós políticos, de todos aqueles que precisam defender o homem do campo. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Torino. Eu gostaria muito de agradecer ao deputado Teodorico Ferraz, também presidente da Comissão de Segurança, meu querido amigo Danilo Baense, também o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, por darem coro nesse momento muito importante que os agropecuaristas estão passando de desespero de roubo de gado. O trabalho é intenso para um agropecuarista criar o seu rebanho. E, de repente, vem um bandido, às vezes até um usuário de drogas, um maconheiro, para fazer esse assalto às comunidades rurais. Então, eu agradeço muito e espero que o secretário de Segurança e a segurança do nosso Estado volte a atenção um pouco mais para os agropecuaristas dos municípios de Conha, Rio Novo do Sul, Ipiúma e de todas as regiões do Estado do Espírito Santo, dos nossos 78 municípios. Muito obrigado. Em votação, em versão, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, projeto de lei 933. Convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria, deputado Fabrício Gandini. Vou pedir prazo, senhor presidente. Bom dia, os deputados. É regimental. Discussão nos termos do artigo 81, projeto de lei 425. Convoca a Comissão de Saúde para oferecer parecer oral à emenda sugerida pela Procuradoria, deputado Hércules Silveira. Presidente, eu peço ao deputado Dr. Emílio que possa oferecer parecer. Presidente, espera um pouquinho. É o item 2? O item 2. Vou pedir prazo, então, presidente, para fazer um apanhado melhor, para que nós possamos, com o doutor Emílio, fazer o parecer que for melhor para o momento. Então, eu peço prazo. Item 3, projeto de lei 146, deputado Gandini, pela Comissão de Justiça. Também vou solicitar prazo, senhor presidente. É regimental. Projeto de lei 598, em discussão, não havendo quem queira discutir. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. Projeto de lei 639, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ao Arquivo Geral. Projeto de lei 672, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ao Arquivo Geral. Item 7, em votação. Projeto de lei 762. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado ao arquivo Presidente, geral. Presidente, com o meu voto contra, Hércules. Contra o voto do deputado Hércules, que é o autor da matéria. Item 8, projeto de lei 809/2019. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado ao arquivo geral. Item 9, projeto de resolução 09/2019. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado ao arquivo geral. Item 10, projeto de resolução 46/2019. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado ao arquivo geral. Item 11, discussão nas formas do artigo 277 do Regimento Interno ao projeto de lei 689. Senhoras deputadas e senhores deputados, considerando que o projeto de lei 689, do deputado Hércules, institui a Semana Estadual da Matemática no Espírito Santo, foi aprovado pela Comissão de Justiça na sessão ordinária híbrida do dia 13/10. Considerando o parecer da Comissão de Justiça, foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação com a adoção de emenda substitutiva. Considerando, por fim, que constatado que essa emenda substitutiva no aspecto técnico-legislativo não está em conformidade com a lei que consolidou as datas comemorativas no Estado do Espírito Santo, Lei Ordinária Estadual 10.973, de 14 de janeiro de 2019, determino, com base no artigo 215 do Regimento Interno, que seja realizada a devida correção no aspecto da técnica legislativa, bem como seja considerado e aceito o estudo técnico legislativo já elaborado pela diretoria de redação, constante no referido projeto, promovendo-se assim todas as correções necessárias à regularidade do texto do referido projeto, para que o respectivo autógrafo de lei seja elaborado e encaminhado ao Governo do Estado, já com esses acertos. Item 12, projeto de lei 423, em votação. Convoco a Comissão de Justiça para o parecer da redação final. Deputado Gandini. Deputado Gandini. Está ausente. Deputado Marcelo Santos. Marcelo Santos é o vice da Comissão de Justiça? Vice sou eu, senhor presidente. Deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, então, com a palavra. Desculpa. Redação final, senhor presidente. Então, eu vou relatar aí vou avocar e vou relatar pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da mesma, pela aprovação. Em discussão. O Vandinho tem que colher os votos. Desculpa, o deputado Vandinho tem que colher os votos da comissão. Senhor presidente. Deputado Enivaldo. Em discussão. O deputado Vandinho precisaria de aprovar com emenda. Ok. Verdade, deputado Enivaldo. Eu vou aprovar com a emenda pela juridicidade, boa técnica legislativa da matéria e coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota deputado Enivaldo dos Anjos. Passaria votando por ele. Deputado Enivaldo. Para votar na... Deputado Marcelo. Não, eu votei com o relator, porque o sinal acho que... Votou com o relator. Está falhando. Deputado Vandinho Leite, como vota... Eu acho que o deputado Vandinho está com dificuldade no áudio, eu acho. Como vota o deputado Marcelo Santos, pela Comissão de Justiça? Eu voto com o relator e também com o apoiamento do nosso prefeito Pai de São Francisco na Assembleia, Enivaldo dos Anjos. Deputada Janete de Sá. Vossa Excelência passa álcool na mão, viu? Sempre com álcool na mão para higienização, igual o deputado Marcelo, borrifando. Deputada Janete de Sá. Vota com o relator. Deputado Rafael Favato. Voto com o relator, presidente. Deputado Coronel Alexandre Quintino.
Senhor presidente, parabenizar o deputado Capitão Assunção pela proposta, pelo projeto, eu voto como relator. Deputado, no lugar do deputado Gandini, deputado Alexandre Chambim. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, aprovado a redação final na Comissão de Justiça, volta à mesa. Eu vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para extração dos autógrafos. Sendo assim, então, finalizada a ordem do dia, nós passamos à fase das comunicações. Com a palavra, o deputado Coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, hoje eu vou me abster da fala. Deputado Dari Pagung. Deputado Dari? Senhor presidente. Presidente. Pois não? Eu só gostaria, primeiro, de agradecer os deputados e as deputadas que votaram ontem a nossa indicação ao governo do Estado solicitando mudança em agroindústria artesanal, principalmente por pedido da Associação de Santa Teresa, Associação de Produtores de Artesanato e Agroindústria de Santa Teresa. Irmão. Eu queria aqui dizer que esse pedido nosso foi para mudar o decreto, alterar o decreto 1090R de 2002, que regulamenta o imposto de circulação de mercadoria e serviço, que é o ICMS. Então, eu queria aqui, assim, de forma rápida, agradecer os deputados e deputadas por ter aprovado essa indicação. Nós estamos sugerindo uma mudança no inciso 1 e 3 do parágrafo 1º do artigo 508. Então, eu queria aqui dizer que é importante para a indústria artesanal e eu gostaria, assim, de trabalhar depois diretamente com o governo do Estado para que nós possamos mudar esses incisos e ajudar a indústria artesanal do nosso Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Disponha 9h21. Estamos na manhã de quarta-feira com a palavra, na fase das comunicações, com a palavra o delegado Danilo Baiense. Bom dia, delegado. Bom dia, presidente Torino Marques. Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente Torino, eu gostaria de, nesse momento, parabenizar Vossa Excelência pelas indicações que fez com relação à ronda e o patrulhamento nos municípios de Iconha e Rio Novo do Sul, bem como o aparelhamento das delegacias de polícia e unidades da Polícia Militar do interior do Estado. Presidente Torino, desde o primeiro dia do nosso mandato aqui, nós temos reivindicado constantemente ao governo do Estado melhoria nas polícias, tanto civil quanto militar. Nós sabemos das dificuldades que a Polícia Civil enfrenta com um efetivo baixíssimo, Torino. Nós teríamos em 1990, há 30 anos atrás, 3.830 homens na Polícia Civil, para uma população de aproximadamente 2 milhões e 400 mil cidadãos. Né? Hoje, nós estamos com a população de 4 milhões e temos apenas 2.030 policiais, faltam 1.800, sem contar que mais de 300 estão no abono permanência. Isso quer dizer que esses policiais podem se ausentar a qualquer momento. Ele pode acordar de manhã e dizer que não vai trabalhar mais, porque ele já tem direito, ele pode ir para casa e aposentar-se. Com isso, a população fica desassistida. Nós temos visto a situação muito complicada, o nosso deputado Teodorico Ferraz é testemunha disso, porque ele é lá de Cachoeiro do Itapemirim, e em muitos finais de semana nós não temos médicos legistas em nenhum dos 3 SMLs do interior do Estado. Então não temos legista em Cachoeiro, não temos em Colatina, não temos em Linhares. Com isso, os corpos de vítimas de morte violenta, quer seja de crimes dolosos contra a vida, ou quer seja de acidentes, têm que ser trazidos para a Vitória e às vezes liberados dias após. Nós tivemos um caso aqui registrado em Colatina, lamentável, onde um cidadão que teve um filho morto, ele teve que vestir o uniforme de auxiliar de perícia médica legal para auxiliar na necrópsia do seu próprio filho. Isso
é lamentável. A Comissão de Segurança, Torino, ela tem viajado por todo o estado do Espírito Santo. Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, no ano de 2018, por exemplo, não foi realizada nenhuma audiência pública fora aqui do interior do estado. No ano passado, nós realizamos 20 audiências públicas, indo em loco para ouvir a demanda da população. Como Vossa Excelência fez indicações aos municípios de Conha e Rio Novo do Sul, no ano passado, atendendo aí ao nosso deputado e colega, doutor Emílio Mameri, nós realizamos uma audiência pública em Rio Novo do Sul, onde lotamos um teatro. A audiência durou aproximadamente 4 horas, com muitas reivindicações de toda aquela região, porque ali estiveram policiais e a população de Rio Novo do Sul, de Marataízes, de Itapimirim, de Anchieta, né, de Alfredo Chaves, de Conha, onde fizeram as suas reivindicações, que culminaram com uma série de indicações por parte da Comissão de Segurança. Nós sabemos, deputado Torino, que existem muitos furtos de gado no interior do estado, mas também existe muito roubos a propriedades. Nós recebemos aqui uma comissão de moradores do interior do estado, onde em um único município, várias propriedades foram invadidas e aqueles produtores rurais, além de perderem outros bens, perderam também os seus veículos, uma série de veículos. E muitos desses elementos agindo com muita violência em face dessas vítimas. Então nós fizemos essas reivindicações através da Comissão de Segurança ao Governo do Estado, continuamos cobrando do Governo do Estado para que esse efetivo seja melhorado, Torino. Nós, no último concurso agora, o Governo do Estado iria disponibilizar apenas pouco mais de 170 vagas. E através das demandas aqui, da cobrança da Comissão de Segurança e, obviamente, dos nossos pares, inclusive com o apoio do líder do governo, o deputado Dari Pagung, nós chegamos a quase 500 pessoas, quase 500 homens serão contratados agora para auxiliar a população, né, com a demanda que tem através da Polícia Judiciária. Mas está muito longe ainda do que nós necessitamos. E, com isso, o que é que tem ocorrido? Aqui na Grande Vitória, por exemplo, no município da Serra, foram fechadas a delegacia de Serra Sede, André Carlone, Novo Horizonte. Nós só temos uma delegacia distrital, Torino, para atender cerca de 500 mil habitantes. Em Vitória, a capital do estado do Espírito Santo, a delegacia do centro foi fechada, a de Jucutuquara também foi fechada, a de Maruípe foi fechada, São Pedro foi fechada. Então isso é muito lamentável. Se você for para a região serrana aqui de Santa Teresa, nós temos um delegado regional respondendo por Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã. Isso realmente é lamentável e a população fica desassistida. Então, mais uma vez, nós conclamamos aí ao governo do estado para que aproveite o máximo possível desses policiais, desses concursados, porque nós sabemos que o governo é sensível. Prova disso, Torino, é que em 2011 para 2012, quando estávamos numa superintendência de polícia do interior, o governador Renato Casagrande colocou para dentro dos quadros da Polícia Civil mais de 1.400 homens no concurso de 1993. Veja, um concurso de 1993, passando por vários governos sem que esse pessoal fosse aproveitado, o governador Casagrande colocou mais de 1.400 homens nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ocorre que muitos desses servidores já estavam com idade avançada, muitos deles não puderam sequer ser nomeados, porque já haviam completado 70 anos, e caso isso não tivesse ocorrido naquela ocasião, a Polícia Judiciária certamente hoje estaria com no máximo 1.000 homens trabalhando. Então conclamamos mais uma vez a atenção do governo do estado, dos nossos pares, para que melhore os efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Torino, parabéns pelas suas indicações. Muito obrigado, deputado delegado Danilo Baense, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, delegado que prestou um serviço e continua prestando um serviço a toda a população do Estado do Espírito Santo. Como presidente da Comissão de Segurança, eu agradeço muito
o pedido que fiz ao senhor, que é presidente da Comissão de Segurança, para dar uma analisada nesses pedidos e da segurança do agropecuarista. Agora, é bom lembrar que quando o delegado Danilo Baiense faz uma menção como essa, que o quadro de policiais civis do Estado do Espírito Santo está diminuindo a cada dia, a população continua aumentando, isso para a bandidagem é um prato cheio, porque isso incentiva. O cara começa a imaginar assim, não tem polícia, tem pouquinha polícia, então o governo do Estado do Espírito Santo, uma atenção muito especial aí, o secretário de Segurança também, para a segurança não só daqui da região, da Grande Vitória, mas também dos agropecuaristas dos nossos municípios do Espírito Santo. Com a palavra agora o delegado Lorenzo Pasolini, 9h29. Senhor presidente, deputado Torino Marques, senhoras e senhores parlamentares, público nos assiste através da TV Assembleia, internet, servidores dessa casa. Inicialmente, eu parabenizo o deputado Torino Marques pelo discurso contundente, um discurso que mostra a realidade e que não trata as coisas Vitória, na capital do Espírito Santo, especialmente em Vitória, mas também no interior do estado. São fatos preocupantes, estatísticas preocupantes e, principalmente, o Anuário de Segurança Pública trouxe informações sobre Pasolini, você está sem áudio, viu? Complementou também essas informações de maneira muito importante. O deputado Torino Delegado Lorenzo Pasolini, o áudio de Vossa Excelência, ele tá falhando. Eu acho que agora, nesse momento, por exemplo, ele não está me escutando, né? Porque ele continua ali, mas o áudio não está saindo, delegado. O áudio está muito ruim, está falhando muito. Agora deu freeze na imagem. Alô? Oi. Alô? Alô? Oi, delegado, oi. Eu estou ouvindo, mas assim, de forma picotada. Assim como todos os telespectadores também que estão agora assistindo, inclusive os deputados que estão na plenária híbrida. O áudio está em... O áudio está... O senhor tem como sair e voltar novamente? Aí eu passo a palavra para o próximo orador. E aí o senhor volta logo depois. Pode ser assim? Conseguiu me ouvir? E retorno. Ok. Ok? Ok, fechado. Obrigado. Com a palavra, doutor Hércules. Alô, presidente, bom dia. Bom dia, deputado. Todos os colegas, bom dia, servidores da Assembleia, todos que nos assistem através da nossa TV Assembleia. Hoje é 21 de outubro, Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. O Dia Nacional da Alimentação nas Escolas é comemorado nesse dia, 21 de outubro. A data foi escolhida para ressaltar a importância das ações voltadas para a educação alimentar e nutricional dos estudantes de todas as etapas da nossa educação básica. É muito importante a alimentação escolar, mesmo porque tem crianças em áreas carentes que vão até para a escola, até para se alimentar. Então, a segurança alimentar é muito importante e foi, inclusive, a primeira Assembleia do Brasil que foi introduzida na comissão, hoje está na Comissão de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma emenda ao regimento interno da minha autoria. Também hoje é Dia Nacional da Valorização da Família. A data foi instituída de 17 de maio de 1912, a partir da Lei 12.647, e foi celebrada primeira vez em 2013. É uma data que traz a reflexão sobre a importância da Sagrada Família de Nazaré como exemplo para a formação de nossas famílias. Uma família valorizada gera uma sociedade bem edificada. Senhor presidente, já registrei também o dia de hoje, mas eu quero fazer hoje mais outro registro. Em 2017, acompanhei pela imprensa o sucesso do programa Nota Paraná. A partir daí, estudei muito o assunto e me dediquei a implantar o modelo do Espírito Santo. Antes disso, desde meu segundo mandato,
já havia lutado pela implantação no Espírito Santo do modelo que a Nota Paulista trabalha, o que, infelizmente, não foi adiante. Trabalhei muito com relação à Nota Paulista, mas foi até bom que a Nota Paraná é muito melhor. Contudo, no ano de 2017, ao conhecer o sucesso da transferência de renda para a instituição do terceiro setor, ou seja, instituição sem fim lucrativo, a essas ONGs do terceiro setor, o projeto de educação fiscal dos contribuintes. Tornei esse tema um dos mais importantes do meu mandato e, desde então, estive com todos os governadores anteriores e todos os secretários da Fazenda para encaminhar o modelo adotado pelo Paraná e lutar pela implantação ou implementação do projeto. Paraná é o mais completo, é o melhor que tem. Não havia porquê no Espírito Santo não seguir um modelo com tamanho sucesso de fiscalização. Fiz a indicação 1590 de 2017 e a indicação 1459 de 2019. Assim, desde a semana passada, o governo enviou a esta Casa de Lei a mensagem que prevê a criação da Nota Capixaba. É uma conquista nossa e do povo, especialmente do terceiro setor. Estou muito feliz por essa vitória, não minha, mas dessas entidades sem fins lucrativos, a Paz e a Mais. Inclusive, eu estou hoje com a máscara da Mais, para homenagear até a Poliana Paraguaçu, que é a nossa querida presidente da Mais. Assim, desde a semana... não descansamos um minuto até chegar esse dia e agradecemos a visão do governo do Estado para tratar dessa matéria. Contudo, ao estudar o texto do projeto com as entidades do terceiro setor, em especial com o nosso amigo Gabu, presidente da Federação das APAES do Espírito Santo, identificamos a necessidade de fixar um prazo para o governo regulamentar a matéria. Porque o projeto de lei veio, mas não fixa o prazo ainda este ano para que seja regulamentado. Assim, nós teremos dificuldade de começar o ano de 2021 já implantando esse projeto. A importância da fixação de um prazo razoável para a edição do decreto regulamentador da lei é que a Secretaria de Estado da Fazenda optou por detalhar as regras e demais detalhes que irão permitir às entidades do terceiro setor se habilitarem a participar do programa Nota Capixaba, ou seja, o projeto enviado pelo governo prevê cláusulas abertas e linhas gerais formais do tema, sendo deixado para a via do decreto regulamentador todos os detalhes práticos que irão definir quais entidades poderão receber ou não receber o direito junto à Secretaria da Fazenda e da divisão dos recursos. Em face do exposto, solicitando a ajuda do líder do governo, nosso querido deputado Dari Pagum, que já conversei com ele, e conversei também com a Casa Civil e com o próprio governador. Esta semana, segunda-feira, tive uma reunião com o governador, ocasião que eu falei com ele, quando havia necessidade de colocar essa emenda, fixando um prazo, para que ainda neste exercício possa regulamentar e vigorar a partir de 2021. É assim que se faz a gestão pública, com essa luta para privilegiar, naturalmente, para ter atenção para as entidades sem fins lucrativos. É assim que buscamos a inovação de novas fontes de recursos para as entidades do terceiro setor da assistência social, as quais prestam relevante serviço à população capixaba e que, há anos, em parceria com o nosso trabalho, clamam pela implementação da Nota Capixaba. Vou insistir, presidente, queridos pais, para que a gente possa aprovar logo na semana que vem e também que possa fixar um prazo para que esse orçamento ainda a gente possa ver recursos de acordo com a regulamentação. Viva o terceiro setor, viva as entidades de assistência social, todas as entidades, União do Cego, Luiz Braille, a Paz, a Mais, a PAD, lá de La Velha, por exemplo, nós temos a PAD, que cuida de pessoas dependentes químicas. Então, na verdade, estou muito feliz hoje, porque, com certeza,
deputado, querido deputado Pasolini, está ali esperando para eu terminar de falar, porque o áudio dele estava com defeito. Então, o presidente, acertadamente, deixou que ele esperasse eu falar para poder ele falar em seguida. Então, presidente, hoje na nossa fala, quero mais uma vez agradecer aos meus pais, agradecer ao secretário Rogério, que está fazendo, tivemos várias reuniões lá na Secretaria da Fazenda, também com o Chiqueira, que é o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, com Gaburro, enfim, com a Poliana, nós tivemos também com Sônia, que representa a Pai de Vila Velha, com Carlos Aju, que representa a União do Cego, lá de Vila Velha, enfim. Eu estou muito feliz porque nós estamos tendo essa conquista para o povo que precisa. O povo que está aí em dificuldade, de pires na mão, pedindo só que eles sejam olhados. Só isso. E que o governo dê para eles, está dando nesse momento o que eles realmente precisam. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado delegado Lorenzo Pasolini. Conexão está firme agora, delegado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste através da TV Assembleia, servidores dessa casa e internautas. Bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso contundente, eloquente, mas carregado também de muitos dados e informações que são relevantes para a sociedade. Parabenizar também o deputado delegado Danilo Baiense, na presidência da Comissão de Segurança, sempre muito atuante, altivo, trazendo e levando a proximidade ao cidadão capixaba. Deputado doutor Hércules também, parabenizar pelo discurso, importante, terceiro setor, que merece ser valorizado e que faz um trabalho brilhante no Espírito Santo, a Poliana, na Mais, as APAES, enfim, sempre atendendo e sempre ao lado do cidadão no momento em que ele mais precisa. Mas, presidente, queria agradecer a todos os deputados que votaram hoje o item 4 da pauta e aprovaram à unanimidade o projeto de lei 598 de 2019. Sem dúvida nenhuma, um importante projeto de lei que trará uma mudança de paradigmas na relação entre as instituições de ensino privado e os pais, principalmente, os pais e jovens. Por quê? Nós sabemos que nem todos os vestibulares, obviamente, são realizados na mesma data. Em alguns casos, os jovens passam em uma instituição e efetuam matrícula. E, posteriormente, vem o resultado de outro vestibular e eles são aprovados em outra instituição. E aí, deputado Hércules, a família perdia aquele valor da taxa e da matrícula. É isso mesmo. O pai, ou a mãe, ou o jovem, aquela família que efetuava a sua inscrição, a sua matrícula e pagava a primeira mensalidade, hoje, em quase todos os casos, eles perdem integralmente aquele valor que foi pago, caso eles não sejam aprovados em outra unidade de ensino e não confirmem a sua matrícula. E através do projeto de lei 598, aprovado nesta manhã, deputada Janete de Sá, nós teremos uma mudança de paradigmas nessa relação. Por quê? As famílias terão direito ao reembolso, terão direito a receber de volta o que elas pagaram, deputada Raquel. Isso é extremamente importante, porque era um valor que as famílias perdiam. E nós temos mensalidades de 6, 7, 8 mil reais, algumas até com valores superiores. E hoje esse valor é perdido pelas famílias, porque ela efetua a matrícula e não consegue reaver essa quantia. A partir da aprovação do projeto 598, 598/2019, e se Deus quiser, com a sanção desse projeto pelo Poder Executivo, nós teremos então uma nova regulamentação da matéria. E no Estado do Espírito Santo, aqueles que efetuarem a matrícula e não confirmarem por terem sido aprovados em outra instituição, por opção da família, eles terão direito a receber esses valores. Então, fica aqui o nosso registro. Um importante projeto de lei aprovado nesta manhã de quarta-feira, que certamente mudará a relação entre instituições de ensino e matriculados, jovens, familiares. É uma relação que precisava ser aprimorada. O texto legal é um texto que certamente trará maior segurança jurídica, mas fará justiça. É uma relação de cooperação. E não é justo perder 100% do que foi pago. Não é justo perder 7, 8, 9 mil reais e não efetivamente estar
frequentando a unidade, estudando aquela unidade educacional de ensino, nem um dia. Então, eu tenho certeza absoluta, teremos a sanção desse projeto em breve e já para o ano que vem será mais um instrumento importante para tornar essas relações mais iguais, a relação entre fornecedores e consumidores de maneira mais isonômica, de maneira justa, proporcional, leal e certamente priorizando e valorizando os interesses dos capixabas. Obrigado, deputados, pela aprovação da matéria à unanimidade e vamos aguardar a sanção para que efetivamente, na virada de 2020 para 2021, nós tenhamos uma relação muito mais equilibrada e essa relação de hipossuficiência entre consumidores e fornecedores seja pautada pelo equilíbrio e razoabilidade. Obrigado, presidente Torino Marques. Devolvo a palavra à mesa. Com a palavra, doutor Hudson Leal. Doutor Emílio Mameri. Doutor Rafael Favato. Engenheiro José Esmeraldo. Enivaldo dos Anjos. Senhor presidente, está muito rápido, mais devagarzinho. Hoje é quarta-feira. Zé, fica à vontade. Senhor presidente interino, nosso amigo brilhante Torino Marques, saudar todos os deputados que aparecem na tela, a Janete, o doutor Hércules, como sempre, e a Raquel Lessa, os demais não estou vendo. Mas, senhor presidente, eu quero me reportar hoje de uma obra de alta importância social para o município de Vitória. Uma obra que lutei junto ao secretário-chefe da Casa Civil. Foram vários chefes de Casa Civil que passaram por lá, inclusive o Roberto Carneiro, Paulo Roberto e agora nosso amigo Davi Diniz. Nós conseguimos a verba tão sonhada para a região do Morro da Garrafa, que há 30 anos os moradores do Morro da Garrafa reivindicavam as autoridades, e as autoridades viravam as costas para essas pessoas que precisam e necessitam de uma obra para lazer. Estive lá com o prefeito Luciano Rezende, todos são testemunha. E o senhor Luciano Rezende prometeu a todos que estavam na quadra que ia resolver esta obra, que seria a primeira obra se ele ganhasse a eleição para prefeito de Vitória. O tempo se passou e o senhor Luciano Rezende não cumpriu a palavra, como é de sua personalidade. E eu que estava também presente, apesar de ser do Legislativo, não sou do Executivo, avoquei o problema para mim e convidei um brilhante morador da região do Morro da Garrafa, nosso querido amigo Marcinho, que me acompanhou em todas as ações para que nós pudéssemos ter um final feliz. Estivemos lá no Morro da Garrafa. Apresento aqui o Roberto Carneiro, aqui está o Batista, Roberto Carneiro, o Marcinho, Zé Esmeraldo, o nosso amigo aqui, que foi retirado, o nosso amigo Batista, esse pessoal todo participou lá
na época da eleição do seu Luciano Rezende, que falou e não cumpriu, não tem palavra, enganando o povo, conseguiu os votos e lá no discurso ele disse alto e bom som: eu ganhando a eleição para prefeito de Vitória, essa será a primeira obra que vou executar aqui no Morro da Garrafa. Não cumpriu, mentiroso. E mentira tem perna curta. Avoquei o problema para mim. Comecei a trabalhar junto àqueles que poderiam resolver. Aqui nós temos o Roberto Carneiro, que era o secretário de esporte. Depois tivemos, aqui nós estamos vendo o Marcinho junto, que ele participou de tudo. Depois tivemos, novamente, uma outra ação importante aqui, lá na Secretaria de Esporte. Nós temos aqui já outro secretário, o Roberto Coelho. Roberto Coelho, que é o prefeito lá de Aracruz. Marcinho, um jogador brilhante da seleção brasileira. Essa jovem, Zé Esmeraldo, arquiteta, engenheiro, maravilhosa essa moça, que trabalhou muito. Em 7 de dezembro de 2018, entrega do projeto de cobertura da quadra. E aqui nós estamos vendo o nosso amigo Ivo Maneri, da farmácia. Tinham dezenas de pessoas. E o que eu posso dizer, alto e bom som? Foi repassado, nesse dia, R$403 mil, R$422 mil, no dia 10/11 de 2019, o ano passado, para que o prefeito Luciano Rezende fizesse a obra. Consegui o dinheiro no Estado, levei para o caixa da prefeitura desde dezembro do ano passado. O Luciano ficou enrolando, ficou deixando a coisa passar. E eu, na minha luta, entrei em contato com o Júnior Abreu, que já era o 3º secretário de Agricultura, de Esporte do Estado, juntamente com o Marcinho. E naquela ocasião foi marcada o convênio. O que é o convênio? É a Secretaria de Esporte passar o dinheiro para a Prefeitura. A Prefeitura passou o dinheiro no dia 16/12 de 2019. E o governador e o prefeito deixou a coisa correr, desinteressado, o dinheiro em caixa. Ele podia, no outro dia, abrir a licitação, não abriu a licitação. Prefeito mentiroso. E agora quer eleger um candidato dele para prefeito de Vitória, para continuar mentindo para a população de Vitória. Mas a população de Vitória não é boba. Não adianta contratar centenas de líderes comunitários para preencher cargo na prefeitura, para colocar, para ajudar o candidato dele. A população do estado do Espírito Santo, de Vitória, tem que saber disso. É lamentável. Depois da cobrança desse deputado, e em menos de 2 dias, a prefeitura mandou publicar o edital de licitação no dia 7/10 de 2020. 8 meses depois do dinheiro em caixa, 8 meses depois, moradores do Morro da Garrafa... Para concluir, deputado, para concluir. Da
da região, eu tenho mais um tempinho para completar, meu amigo, da região de Alto Santa Helena e de São José, para a construção da quadra do Morro da Garrafa, que eu tive a liberdade de colocar no projeto que foi feito pela Secretaria de Obras, e que na época era o Sérgio. 2 banheiros, banheiro para mulher e banheiro para homem. Nós temos que dar condições de qualidade de vida para esse povo que não tem nada, que não tem a mão do município. O município nunca fez nada nessa região e ainda quer atrapalhar. A licitação foi feita a licitação, e com os envelopes serão abertos, e a empreiteira, com certeza, vai começar a executar as obras para a cobertura e a reforma da quadra no valor de R$ 603 mil. Fizemos a nossa parte. Deputado estadual Zé Esmeraldo, o nosso amigo, aqui também, o nosso querido amigo, o nosso amigo José, Morro da Garrafa, nós estamos aqui com o deputado José Esmeraldo, toda a diretoria do Santa Helena. Esse papel aqui, ó, documento aqui, não, isso, é o repasse do dinheiro para a prefeitura para fazer a nossa tão sonhada cobertura. Então, muito em breve, vai ser PDF, vamos para a fase da licitação, depois ordem de serviço. Aí, né, poderia estar mandando para as outras comunidades, só que ele mandou para a nossa porque ele é um homem de palavra. Foi lá, prometeu o que ia fazer e está cumprindo. Então, deixar aqui um pedido de agradecimento, né, em toda a comunidade a gente agradece. Em breve nós vamos lá. Muito obrigado. Por isso que eu digo, ainda teve 2 caras de pau que subiram depois do prato feito lá no Morro da Garrafa, dizendo que ia fazer um candidato a vereador que nunca fez nada a ninguém, um mentiroso, e um candidato do governo. É importante que vocês saibam disso. Para nossa surpresa, ficamos sabendo que um ex-vereador, juntamente com um certo candidato a prefeito de Vitória, apoiado pelo prefeito Luciano, já foram lá, até lá, para discursar sobre a obra. Cara de pau, vocês nunca fizeram nada, quer enganar a comunidade, seus picareta, isso é coisa de picareta. Ou seja, para prometer mais uma vez à comunidade o que não foi cumprido há quase 4 anos atrás. Não se enganem com esse jogo sujo. Cuidado na hora de votar. Não votemos naqueles que ficaram 8 anos aí e não fizeram nada. E agora estão fazendo programa de televisão dizendo que vão fazer tudo. Mas esse tudo é mentira, porque esse indivíduo não sabe nem aonde fica a região do São Pedro. E ainda botaram um indivíduo, um mau caráter, como vice, e eu conheço ele bem, que está cheio de problema em função das falcatruas que está vendendo o seu mandato. Vocês vão me conhecer, gente. Eu não sou candidato a nada, mas não vou aceitar que picaretas, que caras que nunca fizeram nada, que nunca foram na região do São Pedro, que não sabem distinguir o São Benedito do bairro da Penha, que não sabe distinguir o Bonfim
do Santos Dumont. Deputado. Que não sabe distinguir Deputado da Nivaldo, Boazeiro de fora Zé e da Esmeralda. Boazeiro de dentro. Deputado Zé. Pela região. Já vou concluir. Não, já tem quase 20 minutos que o senhor está falando, deputado. É 5 minutos apenas. Pela região. Estou concluindo. Pela região. Falta de respeito isso. Pela região de Santa Cecília. Abre o olho, gente. Se eles não fizeram em 4 anos, em 8 anos, não deixe se enganar por aqueles que falam e depois da eleição desaparecem. Essa é a verdade de um deputado que tem palavra e cumpre o que fala. Obrigado ao Quintino, e eu tinha que falar aqui hoje, com certeza, essa fala, que é uma fala que a pior coisa que tem é um mentiroso, é o cara que quer se apropriar daquilo que não é dele. Deputado, não dá para, olha só, olha só, eu acho que o senhor tem direito à fala. O senhor ontem falou 15 minutos, hoje o senhor já falou mais de 15. Isso o senhor tem direito a falar, o parlamentar tem que falar, mas nós temos um regimento na casa que dá 5 minutos para cada deputado. Eu queria pedir ao senhor e sua equipe que se atentassem ao tempo, porque fica ruim. Estou recebendo várias ligações de todos os deputados aqui reclamando do tempo. Pô, quase 20 minutos, deputado. Então, por favor, a partir de amanhã eu vou dar os 7 minutos que eu dou às vezes para o senhor, mas depois disso eu vou cortar o microfone, porque eu, como presidente, eu tenho que seguir um regimento e tem que ser respeitado. Com a palavra, deputado Enivaldo dos Anjos. Torino Marques, só queria fazer uma fala para você. Muitas vezes tem deputado que fala 10 minutos. Eu não vou citar o nome porque eu não sou dedo duro. E você sabe muito bem. E muitas vezes uma fala ela é tão importante que com 5 minutos, porque antes, quando eu era deputado, nós falávamos 15 minutos, depois passaram para 10, depois passaram para 5, sabe por causa de quê? Mas é regimento interno e nós entramos num acordo, deputado. Foi aprovado em plenária que cada deputado teria apenas 5 minutos e está extrapolado demais o tempo, indo para 15. Aí é falta de respeito não só com o parlamentar, com o público que nos assiste e com eu que estou presidindo a sessão. É falta de respeito. Quando o senhor ultrapassa, eu peço para o senhor, deputado, já passou o tempo. O senhor entra em debate, eu não vou debater, eu vou cortar o microfone de Vossa Excelência, porque eu não estou aqui para debater uma coisa que está certa e que o senhor está querendo que seja errada. E eu dou a resposta. Com a palavra, o deputado Enivaldo dos Anjos. Eu vou te dar a resposta. Com a palavra, o deputado Euclério Sampaio. Com a palavra, o deputado Gandini. Deputada Irine Lopes. Por que o Gandini não Eu declino, presidente. Ok, é regimental. Deputada Janete de Sá. O microfone está fechado, deputada? Está desligado? Deputada Janete, tenta falar aí, eu acho que está... É no computador de Vossa Excelência, né? Ó, está aberto aqui está aberto, mas não está saindo o áudio aqui da senhora, acho que é no microfone da senhora. Já mostrou o microfone dela que está mutado. O microfone de Vossa Excelência que está mutado. Deve estar no mute, né? Aquele mudo. Eu posso pedir à senhora, então, deputada, que saia da sessão e volte novamente? Para a gente tentar... Aí a senhora volta com direito à fala. Deputado Luciano Machado. Deputado Marcos Garcia. Pastor Marcos Mansur. Deputada Raquel Lessa.
Deputado Renzo Vasconcelos... Ah, não, ele me ligou dizendo que ele ia declinar. Deputado Sérgio Majeski. São 10 horas e 3 minutos. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste na TV Assembleia. Nós temos os canais que nós estamos transmitindo agora, nesse exato momento. No 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky também. Estamos com transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Assembleia Legislativa. Meus cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que ainda se fazem presentes na sessão virtual e aos funcionários dessa casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Nos últimos tempos eu tenho falado muito sobre a situação dos professores, aliás, eu falo comumente sobre isso, e como a gente sabe, né, e eu repito sempre, né, a média salarial de um professor é inferior a um ticket de alimentação de um juiz ou de um desembargador ou de um conselheiro do Tribunal de Contas ou um procurador do Ministério Público aqui no Espírito Santo. Então, há um tempo atrás foi criado um bônus chamado de bônus desempenho aqui no Estado. Eu, particularmente, eu sou contra bônus, porque bônus o governo paga como quer, o dia que quer, se não quiser acaba não pagando, pode tirar quando quiser. Por isso eu sou um defensor árduo de que os professores e todos os profissionais tenham um salário digno, de acordo com as funções que exercem, né? Então, aqui no Espírito Santo foi criado esse bônus, chamado de bônus de desempenho. Ocorre, e agora o Estado pagou essa semana, ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, o Estado pagou o desse ano. Ocorre que se um professor, por exemplo, teve um problema de saúde e teve que tirar uma licença, por exemplo, ou morreu alguém da sua família, ou uma professora teve que tirar licença de gestação, não recebe nenhum centavo desse bônus. Por exemplo, uma professora que eu conversava ontem, ela mandou até a cópia do contra-cheque dela, ela deveria ter recebido R$ 2.440 de bônus. Como ela teve que tirar licença médica, porque o filho dela, pequenininho, teve pneumonia, ela teve que tirar alguns dias de licença para acompanhar o filho, enfim. Ela não recebeu absolutamente nada. Então, assim, é claro que se um professor foi relapso, se faltou sem motivo e tal, que haja desconto. Agora, não faz o menor sentido se um professor foi obrigado a tirar uma licença que ele não receba absolutamente nada. Eu até penso que pode haver algum tipo de desconto nesse sentido, mas não zerar, quer dizer, o professor não... E agora provavelmente o governo vai fazer propaganda daqui a uns dias de que todos os professores receberam bônus e que todo mundo recebeu muito e que o governo pagou tantos milhões de bônus, quando na verdade uma parte considerável dos professores não recebeu absolutamente nada. Inclusive, tem um fato que parece que não é verdadeiro. Olha só, agora vai ter eleições. Muitos professores são convocados a trabalhar nas eleições. Se ele for trabalhar nas eleições, aqui agora as eleições são no domingo, mas eles são convocados muitas vezes para uma reunião antes das eleições, e isso é descontado do bônus dele. Ou, por exemplo, professores muitas vezes são convocados para ser jurado nos fóruns, né, nas varas criminais, e eles são obrigados a ir, eles não têm como dizer, eu fui convocado para ser jurado e não vou. Eles são obrigados a ir. O bônus é descontado também. Então, assim, é um negócio sem sentido. Porque, às vezes, o que acaba ocorrendo? O professor ganha tão mal que aí o professor, para não ter nada descontado, para ele receber um dinheirinho a mais numa época do ano, ele acaba indo trabalhar doente. Ele acaba abandonando os filhos em casa, doente, com outras pessoas, acaba indo trabalhar doente, colocando em risco a sua própria saúde, a sua própria vida, e colocando em risco a saúde também dos alunos, muitas vezes, para que ele não tenha o seu bônus descontado. Nós já conversamos uma vez com o governo sobre isso, nós já conversamos com o secretário de Educação sobre isso, que no ano passado, ficaram de rever isso, disseram que iam rever essa forma e tal de desconto, mas não reviram absolutamente nada, e os professores acabam tendo
Então, muito desconto. Quer dizer, para além da gente não estar aqui no Estado perseguindo as metas do Plano Estadual de Educação, cuja meta 17 diz que os estados e municípios até o ano de 2020 deveriam trabalhar no sentido de que o salário médio dos professores fosse a média salarial de profissionais com uma formação equivalente, ninguém nem está discutindo isso. Aí, na questão do bônus, né, que é algo que dá um certo alento, talvez um pequeno alívio financeiro para os professores, a maioria tem o seu bônus descontado, porque teve que ir ao médico, porque morreu alguém da família e teve que faltar, ou que foi convocado para ser jurado, ou que foi convocado para as eleições. Então, mais uma vez, assim, eu acho que o governo do Estado tem que ter um mínimo de sensibilidade. Os professores já não têm nenhum tipo, assim, a carreira de professor no Estado do Espírito Santo, por exemplo, ela já é muito ruim. A pessoa entra ali ganhando 1.800, 2.000, daqui a 30 anos, quando ela se aposentar, ela vai estar ganhando mais ou menos isso também. Quer dizer, como eu disse, eu acho que o justo é um trabalho digno, é um salário digno. Uma vez que não tem, então que o bônus seja pago de uma forma mais criteriosa e mais humanizada. E se é desempenho, haveria de se avaliar o desempenho efetivamente do professor, e não se ele tirou licença médica ou não, se morreu alguém da família, ou se ele teve que ir trabalhar como jurado, por exemplo. Porque é ridículo, mas eu espero que também o governo tenha a decência de agora não fazer a propaganda, né, como se todos os professores tivessem sido agraciados e como se o governo estivesse fazendo uma grande coisa, porque não é verdadeiro. Muito obrigado, presidente. Disponha com a palavra, deputado. Deputado Torino, está conseguindo me ouvir? Deputado, agora, olha, em alto e bom som. Deputado Teodorico, logo após eu passo a palavra para o senhor, deputado. Excelente imagem. É verdade. Bonito batom, né? Eu tive que me reconectar, porque impressionante como que está dando isso, não apenas comigo, mas com mais deputados, o som está tudo bem, depois ele desaparece. É a internet. Fica à vontade, deputada. Posso fazer uso da minha palavra? Obrigada, deputado. Okay. Eu quero cumprimentar os deputados que permanecem nessa sessão híbrida, dizer que espero que em breve a gente retome as nossas atividades normais. O trabalho home office ele é bom, mas esse contato nosso uns com os outros, ele contribui muito para o nosso crescimento e para que a gente tenha uma união maior entre os deputados. Eu quero repercutir mais uma vez, né, essa questão que tem deixado a sociedade capixaba estarrecida, que são os constantes crimes contra mulheres, crianças, pessoas da raça negra, jovens, aqui no Espírito Santo, né? Nós estivemos acompanhando o caso da Luciana Antonini, que foi encontrada morta na Praia de Castellanos, em Anchieta. O laudo está dando afogamento, mas o laudo também ele dá, e eu acredito muito na perícia técnica, científica de nosso estado, são profissionais altamente capacitados, eu venho acompanhando o trabalho deles, né? Eles têm feito diversas descobertas que a gente achava que era uma situação, e o laudo e o trabalho da perícia científica acaba apontando outra, mas precisa de uma investigação profunda, porque é muito estranho que uma mulher, numa noite fria, eu estive na sexta-feira em Anchieta e o mar estava muito violento, estava muito frio, é muito difícil que alguém com o tempo frio como estava, chuvoso naquela região, tenha tirado a roupa e entrado na praia para poder tomar banho. Acho isso muito estranho. E ainda mais que ela apresenta um corte na cabeça, que é onde normalmente pode se desferir algum golpe para a pessoa ficar desacordada, e talvez esse golpe pode ter sido responsável por ela ter caído até não numa área tão profunda da praia e ter se afogado.
O laudo, ele normalmente dá a causa-morte. Pode ser infarto, afogamento, ele dá a causa-morte. Mas tem as circunstâncias em volta que precisam ser encaminhadas, investigadas pela nossa Polícia Civil. Nós já fizemos esse pedido à Secretaria de Segurança, porque causa estranheza a forma como a Luciana Antonini foi encontrada nua, com corte na cabeça de 10 centímetros, e o computador, o notebook, que normalmente ela carregava nos bares onde ela estava, tomando café na lanchonete, sempre com esse notebook, ele desapareceu. Né? É muito estranho esse acontecimento, e nós vamos ficar em cima para que as investigações elas se aprofundem e a gente possa descobrir o que de fato aconteceu e que levou à morte da Luciana Antonini, uma grande ambientalista e uma mulher de valor no município de Anchieta. Outra questão também que causa estarrecimento é a morte da menina Ágata Vitória Godinho, de 5 anos, no município da Serra. Né? Felizmente, na audiência de custódia, a juíza ela converteu a prisão do acusado em preventiva, com argumentos de que ele, em liberdade, poderia cometer atos da mesma natureza. A criança foi examinada pelo Departamento Médico Legal e o perito médico legista constatou que a criança tinha sido espancada até a morte e tinha suspeita de estupro. Ainda estão fazendo mais exames para poder detectar se realmente a criança foi violentada, mas a criança tinha hematomas na cabeça, na barriga, nas mãos, e isso mostra de que essa criança ela foi espancada até a morte. Por que razão que esse padrasto espancou essa criança até a morte? Né? A gente vê muitos casos de padrasto fazer isso, de familiares cometerem atos atrozes contra crianças. Nós tivemos um caso em Colatina de que pai de uma criança e padrasto estuprou as 2 crianças, e isso a nossa perícia técnico-científica constatou pela perícia de que as crianças, os meninos teriam sido estuprados por um pastor, e ele felizmente está preso, mas é inadmissível que esses casos continuem acontecendo no Espírito Santo. O Espírito Santo ganhou destaque, mas nem ganhar, é muito triste essa situação. Negativo no Anuário Nacional de Segurança Pública, como o estado com maior taxa de mortes violentas e intencionais de crianças e adolescentes em nosso país. E isso também se avoluma no caso das mulheres. Nós não podemos tolerar em nossa sociedade tanta barbaridade, tantos crimes, tanta crueldade contra mulheres e crianças, jovens, negros, que são espancados, que são mortos em nosso estado. É preciso que a segurança pública tenha mais atenção com esses casos. É preciso que a justiça seja feita e ela seja bastante severa contra essas situações, porque é inadmissível um estado pequeno como o nosso, de gente boa, de gente guerreira, trabalhadora, assistir esses dados e ser campeão de mortes violentas e intencionais de crianças do nosso estado. Fora os estupros, né, que a gente tem assistido, a menina de 11 anos, que foi estuprada pelo próprio tio e que teve a gravidez interrompida por conta de ser uma situação indesejada e que a menina e a família desejaram fazer essa interrupção que a lei garante. Então, é isso que eu tenho para dizer e finalizar fazendo coro às palavras de meu colega que está presidindo a sessão, Torino Marques. A Comissão de Agricultura, há tempo, Torino, vem discutindo com o governo do Estado, governos anteriores e com esse, a questão da patrulha no interior, a patrulha policial em todo o interior do Estado. Os crimes no interior do Estado, de gado, de café, né, da colheita do café,
assaltos em residências que estão em locais distantes, isoladas no interior do estado, tem crescido muito. Do mesmo jeito que a gente tem esse programa da atenção no verão dos capixabas, onde o policiamento é intensificado para garantir que o turista e que as pessoas não sejam assaltadas, as incidências de crimes e de roubos diminuam no projeto Verão, do Verão. Nós precisamos também que nas colheitas, nas safras, haja uma intensificação deste programa da patrulha rural em todo o estado do Espírito Santo. Eu faço coro às suas palavras, nós temos que intensificar as medidas nesse sentido, porque o campo ele está desassistido, tem lugares que não tem sequer uma viatura policial, e com isso as incidências elas aumentam, porque se não tem nenhuma viatura para poder dar assistência àquela população, num caso de furto, num caso de roubo, num caso de morte, como a gente viu, por exemplo, recentemente em Mimoso, em Ponte de Tabapuana, não tem uma viatura, sai uma viatura de Apiacá para fazer uma rondazinha em Ponte de Tabapuana. Então, as pessoas que querem cometer algum delito, que estão intencionadas a cometer um crime, elas sabem que não vão ser presas em flagrante delito, porque até a polícia chegar, ela já evadiu, e aí fica difícil a localização. Então é preciso um policiamento ostensivo em todas as localidades do Espírito Santo. O interior não pode ficar desassistido. As oportunidades, elas têm que existir na cidade, mas elas têm que chegar ao interior do estado. Esse, deputado Ferraço, inclusive é um dos motivos de eu ter interiorizado o meu trabalho, porque eu observo que as oportunidades de saúde, de educação, de esporte, de lazer, de emprego e de segurança, especialmente, muitas e muitas vezes não chegam no interior. E todos nós somos do Espírito Santo e merecemos e precisamos de uma assistência de governo de Estado, de políticas públicas que atendam a população da cidade e a população do interior. Afinal, todos nós pagamos impostos diariamente para ter esse serviço e merecemos ter esse serviço com chance, com igualdade e oportunidade, especialmente de emprego para a nossa juventude que está no interior. Por isso as drogas estão chegando no interior, porque cabeça vazia é oficina do capeta, isso é uma verdade. E esses jovens estão lá sem nenhuma oportunidade, inclusive sem nem ter condição da prática de esporte, de lazer, porque isso está acabando no Espírito Santo e precisa ser retomado. Eu confio nesse governo, eu sou da base do governo e vou insistir que essas políticas públicas, elas sejam revertidas para a cidade, mas especialmente cheguem em todo o interior do estado. Faço coro às suas palavras, meu amigo Torino, Obrigado. porque a Comissão de Agricultura tem trabalhado insistentemente nesse sentido de que a patrulha rural ela retome as suas atividades e ela contemple a população do interior que está com um problema seríssimo de segurança, de roubos, né, de assassinatos e várias situações por conta dessa falta de assistência. Obrigada, deputado, pela tolerância, a todos os meus colegas que me assistem, às pessoas que estão nesse momento assistindo a TV Assembleia, e vamos juntos nos indignar contra essas questões, especialmente mortes de crianças, de jovens, de adolescentes e de mulheres do nosso estado. E também da causa animal, porque a causa animal tem trabalhado muito por conta das atrocidades que são feitas contra os nossos animais indefesos. Ok, muito obrigado. 10h22, com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Os deputados, há uma expectativa muito grande no sul do estado na construção do porto de Presidente Kennedy. O que os clubes de serviços, as associações, o povo de um modo geral, está pedindo ao governo do estado do Espírito Santo, ao ilustre governador Renato Casagrande, que envie o secretário de Desenvolvimento e o secretário de Meio Ambiente
para reuniões e perspectivas com os municípios vizinhos. Por exemplo, eu estou agora em Marataízes. Ali na região de Marataízes, na divisa com Kennedy, a poucos quilômetros, onde, se Deus quiser, poderemos ter um porto, o chamado Porto de Kennedy, nós temos Calupagem, temos a Praia das Pipas, a Praia dos Cações, não é? Boa Vista, uma região fantástica no município de Marataízes, quer dizer, fronteira com o presidente Kennedy. Então, aí haverá as compensações ambientais, a retroárea do porto. É preciso que nós, nesse momento, façamos aqui um apelo veemente ao governo do Estado para que comece a pensar no futuro, inclusive para dar credibilidade à própria construção do porto. Porque a retroárea, o melhor lugar que tem é aqui no município de Marataízes, dessa região, como eu disse, de Calupagem, Praia dos Cações, ali nas Pipas, na Boa Vista, tem as melhores terras prainas, o que significa grande economia, setor residencial, setor industrial. É preciso pensar no desenvolvimento regional. Daí porque a presença do governo do Estado, já dando credibilidade ao projeto. Eu sei que o governo está solidário com as entidades privadas que querem implantar um porto em Presidente Kennedy. Embora a gente saiba que existem dificuldades com relação à construção da estrada de ferro, né? Temos ali próximo o Porto de Açu, que naturalmente vai puxar para o Rio de Janeiro, mas está na hora de nós nos unirmos. E essa união vai, por exemplo, desde o município de Marataízes, Itapemirim, até Presidente Kennedy, aqui na região de Marataízes, principalmente. É a região melhor que tem para a retroárea. É preciso pensar no desenvolvimento, que haverá compensação ambiental. E se nós não fizermos um planejamento global, nós vamos mergulhar aí em problemas com o meio ambiente, uma série de consequências que nós temos que nos prevenir e temos que nos preparar. Por exemplo, Boa Vista. Boa Vista, um dos lugares mais lindos que tem o município de Marataízes, próximo, né, a Presidente Kennedy. Ali tem uma praia fantástica. Essa praia não tem iluminação, essa praia não tem esgoto, essa praia não tem calçamento e é interrompida no meio por uma lagoa que tem acesso ao mar. E é preciso, então, fazer ali uma ponte. É preciso dar a Boa Vista o nome que tem, de Boa Vista e até de Bela Vista. Logo ali na Praia dos Cações. Inúmeros pescadores deixam seus barcos praticamente a 500 metros de distância da praia. Terraço, conhecido também como Saco dos Cações. Terraço, só um minutinho, só para lembrar, é conhecido também como Saco dos Cações. Eu já peguei muito cação ali, pescando de linha. Naturalmente, você levou o saco dos cações para casa, né, doutor Eco? Que prazer ouvi-lo. Realmente é uma praia muito importante que o doutor Eco conhece, ali na Praia das Pipas, né? É um lugar fantástico, uma região de terrenos maravilhosos. Mas é preciso a gente alertar o governo. Vamos nos preparar, porque fala-se muito nesse Porto de Kennedy, mas aí depois vem, né, as retroáreas, vem as regiões, vamos dizer assim, de compensação ambiental. Então, é preciso preparar a região. Então, nós queremos dirigir aqui um apelo ao governo do Estado para se integrar nesse projeto e seja integrado a região, que é cortado pela Rodovia do Sol, onde, inclusive, o governo está fazendo uma boa obra, que é a ponte ali de Calupagem, que está em pleno andamento, é uma obra importante, todo mundo está muito satisfeito com ela. Daí porque, senhor presidente, senhores deputados, o nosso apelo para que haja realmente a presença do governo do Estado e gerar uma expectativa de confiança, porque ninguém melhor que o governo do Estado está muito bem informado sobre a viabilidade que existe para o Porto de Kennedy. A população quer uma palavra oficial do governo. A população quer ouvir a verdade. E tendo a verdade, nós todos acreditamos, que todos nós desejamos,
é preciso pensar, então, no vizinho município de Marataízes, nessas regiões que eu aqui disse, que aqui eu falei, porque nós também temos que olhar para o progresso vizinho, nas residências, né? Nas retroáreas, no desenvolvimento, vamos dizer assim, de compensação ambiental, né? Olhar para as praias que são as mais bonitas, as praias mais lindas aqui no sul do estado do Espírito Santo. Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa mensagem ao governo do estado para que envie o secretário de Meio Ambiente e o secretário de Desenvolvimento para conversar com os clubes de serviços, com as associações comerciais, industriais, para fazer um planejamento globalizado da região sul, a fim de que, no futuro, um município não queira atrapalhar o outro e queira participar desse desenvolvimento que todos nós aspiramos, o progresso e desenvolvimento da região. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, e parabéns, presidente, pelo que o senhor falou, o apelo ao governo para a segurança no interior. Não é apenas Apiúma, Anchieta, Rio Novo, é em Itapimirim, é Presidente Kennedy, é o município de Cachoeiro. O interior precisa realmente de uma renovação. E o Danilo Baense tem lutado muito por isso. E nós temos certeza que o governo do estado também tem interesse. Então está na hora da união. Se não quiser fazer agora, durante o período eleitoral, vamos fazer depois. Mas segurança para o homem do campo é importante. É agora, é já. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Teodorico Ferraz, a todos os deputados que abraçaram e abraçam essa causa do homem do campo. O agropecuarista merece todo o respeito. Claro, todo o Espírito Santo tem que ter segurança, mas o que tem acontecido, como a deputada Janete também falou há pouco, é o roubo de sacas de café, isso acontece muito. Então, peço aqui, Secretaria de Segurança do Estado, nós temos aqui o delegado Danilo Baense, da Comissão de Segurança, que está dando uma atenção muito grande, e nós vamos redobrar, com certeza, essa atenção ao homem do campo, porque o trabalho do parlamentar é esse, falar, é legislar, mas, acima de tudo, dar voz às pessoas para que os seus problemas sejam atendidos o mais rápido possível. 10 horas e 30 minutos. Nós não temos o poder na mão. Nós não temos o poder governamental na mão. O que nós temos que fazer é exatamente o que estamos fazendo, apelando para o governo. Amém. É uma colaboração ao governo, para ajudar o governo a ajudar o povo do Espírito Santo. Isso, perfeito. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. Bom, pessoal, 10 horas e 31 minutos. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste. Quero agradecer mais uma vez a essa equipe excepcional que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, que fazem esses trabalhos. O Gabriel, o Vinícius, João Paulo, o Chitão e também o Lisandro são os cinegrafistas. Os repórteres Vanderlei, Kissila, o corte e supervisão Charles e o Jasson. Ontem eu esqueci de falar o nome de vocês, vou falar mais uma vez. Ao corte e supervisão Charles e Jasson. Pronto. No som, Cláudio e Thiago. O garçom, o Eliones. A limpeza, a Kátia. Eliones é o Lilico, né? Seguranças, Wellington, Luiz, Patrícia, Ana Paula e Maria. A Polícia Militar, o Tenente Erci. O Sargento Jaciguá. Também o Sargento Moreira e o Sargento Divino. Nas atas, a Karina e Ediene. Taquigrafia, Patrícia, Alessandra, Vânia, Ivânia, Melissa e Gisele. Procurador, Dr. Rafael Teixeira e o Dr. Vinícius Oliveira. O diretor de DTI, o meu grande amigo Dorimar Mandato. No painel, o Alain, o Gabriel e a Fabiana. Painel Supervisão, Luciano Barbosa. Flamenguista até o talo, digamos assim, né? Luciano Barbosa. Diretor de plenário, Marcos Fardim, grande Marquinhos, braço direito aqui, né? O secretário Eduardo Casagrande, outra fera, e Amargor Devos. Agora, para dar sequência na nossa programação da TV Alice, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Aí ele me carregou o papel daqui, né?
Antes, porém, convoco e convido os senhores para a próxima, que será na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, segunda-feira a partir das 3 horas da tarde, me desculpe, tá? Para a qual designe o expediente o que ocorrer. A ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, claro, exceto as matérias que foram votadas hoje. Eu passo a palavra agora para ela, sempre com a postura ilibada, firme, uma voz bonita, mas sem deixar de ser sensual, a nossa repórter Gabriela Zorzal. É com você, Gabriela. Nós encerramos aqui a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta quarta-feira. Na sessão de hoje, os deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta a devolução da taxa de matrícula no caso de desistência do aluno. Essa regra vale para instituições de ensino superior e permite o desconto de uma taxa de administração que não ultrapasse 10% do valor total. Esse projeto de lei é de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini e segue agora para análise do Executivo Estadual. Mais informações você pode conferir sempre lá no nosso portal de notícias. Obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.